Por exemplo, princípio da boa-fé, princípio que veda o enriquecimento sem causa, e o princípio da moralidade administrativa. O poder público recebeu o serviço, o interesse público foi satisfeito, o particular estava de boa-fé, a legalidade vai ceder espaço. Mesmo não prevista expressamente a hipótese, você, nesse caso, vai ter que admitir o pagamento. O poder público, então, vai remunerar, nesse caso concreto, o particular. Essa situação é hipotética, mas acontece muito no caso concreto ou na vida cotidiana. Só para dar um exemplo, um pouquinho mais então concreto, para dar um exemplo realmente concreto da aplicação do princípio da moralidade, no informativo 259 do STJ, o STJ tratou de uma questão muito parecida com essa que eu trouxe aqui para vocês. Naquele caso, naquela situação, você tinha um contrato com uma série de irregularidades celebrado entre particular e poder público. No caso, por exemplo, lá julgado pelo STJ, o particular não tinha apresentado para o poder público a sua certidão de regularidade fiscal. O poder público tem que celebrar contratos com particulares e exigir deles habilitação jurídica, habilitação, econômica, habilitação fiscal, regularidade fiscal, habilitação de uma série de situações. Tem que comprovar uma série de situações do particular para contratar com o poder público. Uma dessas comprovações é regularidade fiscal. Tem que demonstrar a regularidade por meio de certidões, aquelas certidões negativas de débito e por aí vai. No caso concreto, o poder público celebrou contrato com o particular e esqueceu de exigir a certidão de regularidade fiscal. Literalmente, parando aqui o exemplo, o que aconteceu nesse caso? Uma ilegalidade. O poder público descumpriu a lei. A lei pede para o poder público exigir a regularidade fiscal. O poder público não exigiu. Ele fez o quê? Violou a lei. O princípio da legalidade foi violado. Só que nesse caso concreto, o particular prestou o serviço, fez tudo bonitinho, executou o contrato. Chegou no final, bateu na porta do poder público e disse: quero agora ser pago, quero receber a minha remuneração. Aí o poder público disse para ele: não vou te pagar porque esse contrato era ilegal, era nulo. Você não tinha apresentado a certidão de regularidade. Quero que você agora apresente a certidão de regularidade, senão não vou te pagar. O poder público fez a retenção do pagamento. Não pagou o particular e disse que só pagaria quando ele particular viesse agora e apresentasse a certidão de regularidade fiscal. Mas olha, o particular já prestou o serviço todo. Já está no direito de receber a remuneração, senão o que acontece? Enriquecimento sem causa. Se houve irregularidade em relação à certidão de regularidade fiscal, essa irregularidade tem que ser investigada e vai se punir o agente público responsável. Agora, o particular prestou o serviço e não vai receber? E o enriquecimento sem causa no caso? O STJ, no informativo 259, julgando essa situação concreta, disse que o poder público tinha que pagar o particular, não poderia reter o pagamento, e esse pagamento ele seria devido por conta do princípio da moralidade. O STJ expressamente fundamentou a sua decisão no princípio da moralidade. Outra situação concreta, e essa realmente está, entre aspas, na crista da onda, está na moda, é o assunto do dia, a questão do nepotismo, que a gente abordou rapidamente na primeira aula. Vamos então falar agora da questão do nepotismo. Contratação de parentes no âmbito do poder público. Essa discussão, ela não é verdadeiramente nova, mas as conclusões que eu vou trazer são novas. Essa discussão em relação ao nepotismo no âmbito do poder público, ela começa a ser debatida com mais força no judiciário com a edição da resolução número 7 do Conselho Nacional de Justiça. A gente viu na aula passada que essa resolução número 7 do CNJ, ela proibiu a contratação de parentes no âmbito do poder público. E a gente já viu também, na aula passada, que o STF, no julgamento de uma ação declaratória de constitucionalidade, o STF disse que essa resolução número 7, ela era constitucional. A gente viu que a discussão que se colocava era possível violação à legalidade. Não havia nenhuma lei proibindo a contratação de parentes. Aí vem lá um ato normativo, um ato infralegal, uma resolução e proíbe a contratação de parentes. Não violou a legalidade? O STF disse lá para a resolução número 7, não viola a legalidade. Primeiro porque o CNJ
tem essa possibilidade de baixar atos normativos, porque a própria Constituição Federal lhe dá esse poder normativo. A gente viu essa questão na aula passada. Mas essa questão também foi resolvida com fundamento no princípio da moralidade. O que disse também o STF nesse caso? A resolução número 7, que não teve fundamento numa lei prévia, teve fundamento direto na Constituição, essa resolução ela é válida, porque ela, ainda que não tenha observado uma lei prévia, ainda que não tenha observado o princípio da legalidade, ela observou e efetivou um outro princípio constitucional fundamental, que é o princípio da moralidade administrativa. Então ela tem que ser válida, disse o STF. Em seguida o STF avança, e aí pensa o seguinte, o STF, olha, se eu deixar só essa resolução número 7, só vai ser vedado o nepotismo no âmbito do Poder Judiciário. Porque lá para o Poder Executivo e para o Poder Legislativo, a gente não tem nenhuma resolução, nenhum ato proibindo o nepotismo. Como é que a gente vai proibir, então, esse nepotismo também nos outros poderes e não abrir as portas para a imoralidade? O STF, então, avança, e aí ele edita a súmula vinculante número 13. Na súmula vinculante número 13, o STF vai acabar proibindo o nepotismo em todo o poder público. Claro, com limites, coloca limite lá de parentesco, etc., mas a ideia é trazida na súmula vinculante, e essa ideia é, não é possível mais haver nepotismo no Brasil. Pelo menos a ideia teórica que é trazida na súmula. Vamos esperar os acontecimentos concretos. Mas a súmula proíbe, então, agora o nepotismo em todo o poder público. Parem para pensar um pouquinho. Lembra do debate da resolução número 7? Não havia uma lei, mas havia uma resolução. Mesmo sem lei, a resolução proibia o nepotismo. A resolução foi válida. Nesse caso agora, a súmula vinculante número 13 está dando um passo à frente e está dizendo: não cabe nepotismo em nenhum dos poderes. Poder Executivo, Poder Legislativo. Vocês não têm nenhuma lei proibindo nepotismo, não tem nenhum ato normativo proibindo, mas não pode haver nepotismo, disse a súmula vinculante número 13. Como é que pode, então, o STF, ele está legislando o STF? A resolução número 7, entre aspas, já não tinha legislado, aí até admitiu, e agora o STF, ele mesmo está legislando? Não, gente. O que o STF está fazendo é interpretar, ele está interpretando a Constituição Federal. Ele está fazendo aquilo que a gente viu na primeira aula. Ele está aplicando a norma constitucional diretamente à relação jurídico-administrativa. Tem lá na Constituição Federal o artigo 37. Está lá no artigo 37 o princípio da moralidade. É só um princípio para decorar o texto constitucional ou é um princípio, norma jurídica que vincula? É norma. Tem que vincular. Não precisa haver uma lei para você concluir que a contratação de parentes sem concurso viola regras básicas de moralidade. Daí o STF dizer, é proibido o nepotismo no âmbito do poder público, porque nesse caso, essa proibição do nepotismo, ela decorre diretamente dos princípios constitucionais, dentre eles o princípio da moralidade administrativa. Olha a ideia então aqui agora. Mesmo sem lei, uma norma constitucional, um princípio constitucional qualquer, pode estabelecer proibições ou direitos para as pessoas. O princípio da moralidade, nesse caso, foi aplicado diretamente para a relação administrativa e proibiu a contratação de parentes. Essa aplicação, portanto, direta do princípio da moralidade à relação jurídico-administrativa demonstra que o princípio da legalidade, que outrora ocupou um lugar central no ordenamento, ele hoje divide espaço com os outros princípios constitucionais de igual que hierarquia. Não existe em abstrato hierarquia entre esses princípios. É o que eu disse na aula passada. Qual é o princípio mais importante, da legalidade ou moralidade? Legalidade ou impessoalidade? São princípios com igual força normativa. Como é que o princípio, então, vai ser aplicado no caso concreto? Ponderação de interesses em eventual conflito. Nesse caso, portanto, o princípio da moralidade ele vem ganhando força porque ele vem sendo efetivado não só pelo STF, mas também pela própria legislação que trata da improbidade administrativa e também, esperamos aqui pelo menos, pela aplicação concreta por parte dos administradores públicos. Alguma dúvida, gente? Alguma questão? Uma pergunta? Vamos avançar um pouquinho no tema e tratar do próximo princípio. Princípio da publicidade. Princípio da publicidade.
é um princípio que também está expresso no artigo 37